E pode começar, professor. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós chegamos ao final da nossa jornada junto com Virgílio e Dante, né? Chegamos ao fundo do inferno, né? O último canto e últimas emoções do inferno. E antes de começar a falar especificamente do canto 34, eu queria lembrá-los que para não se desconectarem no final do canto, porque voltaremos todos, a professora Karine, a professora Pauleta, Vinícius, professor Vinícius também, porque é professor de italiano, né? Nós voltaremos para falar um pouco do purgatório, tá bom? Então, no final, estaremos todos aqui para falar do purgatório. Mas, por enquanto, temos, então, o final do inferno para percorrer. Então, aqui, lembrando, né, lá no começo, num dos primeiros cantos, em que eu mostrei este mapa do inferno do Botticelli, né, ele parecia muito provavelmente assim, muito misterioso, né, com tanta coisa a ser descoberta ao longo dessa jornada, desse percurso que nós realizaríamos com Dante e Virgílio. E agora, naturalmente, dependendo das dimensões das telas de vocês, fica difícil de visualizar, mas para quem tiver o interesse e a paciência, vai ter o prazer de poder olhar, observar com mais cuidado aqui o mapa do inferno e ver com outros olhos, né, tudo aquilo que está aqui desenhado desta maneira tão brilhante pelo Botticelli. Então, nós temos ali a entrada do inferno, o anti-inferno, o rio Aqueronte, depois temos o limbo, todos os círculos dos incontinentes, depois os violentos, depois os fraudulentos, aqui, né, as 10 fossas do oitavo círculo, e finalmente nós chegamos ao último dos círculos, o nono círculo de castigo, de punição, de sofrimento, de dor, dividido em 4 zonas, né, a Caína, a Antenora, a Ptolomeia e a Judeca. Né? E hoje nós estamos, então, chegando realmente ao fundo do inferno, né, ao lago congelado do Cossito, onde está Lúcifer. Então, é ele que nós vamos encontrar junto com Dante e Virgílio aqui. Então, nós temos aqui a ilustração do Gustave Doré, ali à direita, no alto, Dante e Virgílio em cima de uma rocha, e lá no centro, e um pouquinho à esquerda, né, Lúcifer mastigando os 3 maiores pecadores da humanidade. E aí eu coloquei ali, né, Lúcifer, o grande adversário, porque nós vamos ver que Lúcifer tem uma figura, uma concepção de Dante, talvez bastante diferente do que seria de se esperar. Né? Mas vamos ver. Então, estamos aqui na Judeca, né? A 4ª zona do lago congelado do Cossito, que é exatamente o centro do inferno. E este Lúcifer, que nós já podemos ver aqui na representação do Doré, ele está congelado aqui porque o centro do inferno é o centro do planeta Terra e é o centro do universo. E é o lugar mais longe possível de Deus. Né? Naturalmente, Deus é onipresente. Deus está em todas as partes ao mesmo tempo. Mas, na concepção de Dante, embora a luz de Deus, a energia de Deus, o amor de Deus, enfim, estejam em todas as partes, a sede em que Dante vai encontrar Deus será o empírio, o céu empírio, que é o céu exterior a todo o universo. Portanto, Deus está naquela sede externo a tudo, no céu empírio que tudo contém. E por isso Lúcifer está
no lugar mais distante possível, o centro do universo, centro da Terra, centro do inferno. E nós vamos ver na leitura do canto que este Lúcifer, afinal das contas, não é aquele ser tão assustador assim, no sentido de que ele está ali congelado, praticamente imóvel, quase imóvel, né? Inerte, inerme. Né? Então, ele é um ser, como coloquei na nota, talvez mais desprezível do que assustador, porque ele é quase um inútil ali. Né? E por que isso? Por que Dante não pensa num Lúcifer inteligente, que está sempre tramando contra Deus e contra a humanidade, está sempre tentando a humanidade, está sempre produzindo mal? Dante pensa Lúcifer como o oposto de Deus. E é por isso que ele é representado dessa maneira. Enquanto Deus é a ação, e Deus é pura ação, Lúcifer é inação. Deus é movimento, Lúcifer é inércia. A própria criação do universo, na concepção de Dante, né? Deus criou o universo, quer dizer, Deus deu movimento. Deus pôs algo em movimento. Isso é a criação. Então, Deus é movimento. Lúcifer é a inércia final. Deus é bondade, Lúcifer é maldade. Deus é inteligência, Lúcifer é ignorância. Deus é beleza, Lúcifer é feiura. Deus é virtude, Lúcifer é pecado. Então, e existe, claro, muitas outras possibilidades de continuar nesta lista de opostos. Né? Mas acho que para resumir mesmo, na concepção de Dante, Deus, o Deus cristão, que é uno e trino, né? Deus é a Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nessa ideia de Santíssima Trindade, Deus é sabedoria, potência e amor. Lúcifer é ignorância, impotência e ódio. E a representação física, essa nós vamos ver agora, logo na sequência, na leitura do canto, que eu peço para a professora Pauleta fazer para nós a partir de agora. Por favor, Pauleta. Professor, você está sem som. Eu estou sem som? Eu estou sem som. Agora? Deu. Sim. Estão me ouvindo, né? Agora sim. Perfetto. Vexilla regis prodeunt inferni, verso di noi. Però dinanzi mira, disse il maestro mio, se tu il discerni. Come quando una grossa nebbia spira o quando l'emisperio nostro annotta, par di lungi un molin che il vento gira, veder mi parve un tal edificio a lotta. Poi per lo vento mi ristrinsi retro al duca mio, che non lì era altra grotta. Già era, e con paura il metto in metro, laddove l'ombre tutte eran coperte, e trasparien come festuche in vetro. Altre sono a giacere, altre stanno erte, quella col capo e quella con le piante, altra com'arco il volto a piedi inverte. Quando noi fummo fatti tanto avante che al mio maestro piacque di mostrarmi la creatura che ebbe il bel sembiante, dinanzi mi si tolse e fe restarmi. Ecco dite, dicendo, ed ecco il loco ove convien che di fortezza tarmi. Com'io divenni allor gelato e fioco nol dimandar lettor, ch'io non lo scrivo, però cogni parlar sarebbe poco. Io non morii e non rimasi vivo. Pensa oggimai per te, sai fior d'ingegno, qual io divenni, d'uno e d'altro privo. L'omperador del doloroso regno da mezzo il petto uscia fuor della ghiaccia, e più con un gigante io mi convegno, che i giganti non fan con le sue braccia. Vedi oggimai quant'esser te quel tutto ch'a così fatta parte si confaccia.
Se il fusi bel com'elli è ora brutto e contro il suo fattor alzò le ciglia, vendè da lui procedere ogni lutto. Oh quanto parve a me gran maraviglia quand'io vidi tre facce alla sua testa, l'una dinanzi e quella era vermiglia, l'altra eran due che s'aggiugneno a questa, sovresso il mezzo di ciascuna spalla, e se giugneno al loco della cresta. E la destra parea tra bianca e gialla, la sinistra a vedere era tal, quali vegnon di là onde il Nilo s'avvalla. Sotto ciascuna uscivan due grandali, quanto si convenia a tanto uccello, velle di mar non vid'io mai cotali. Non avean penne, ma di vis pistrello era lor modo, e quelle svolazzava, sì che tre venti si movean da ello. Quindi cocito tutto s'aggelava. Con sei occhi piangea, e per tre menti gocciava il pianto e sanguinosa bava. Da ogni bocca dirompea coi denti un peccatore a guisa di maciulla, sì che tre ne facea così dolenti. A quel dinanzi il mordere era nulla verso il graffiar, che talvolta la schiena rimanea della pelle tutta brulla. Quell'anima lassù ch'ha maggior pena, disse il maestro, è Giuda Scariotto, che il capo ha dentro e fuor le gambe mena. Degli altri due, ch'hanno il capo di sotto, quel che pende dal nero ceffo è Bruto, vedi come si storce e non fa motto, e l'altro è Cassio, che par sì membruto. Ma la notte risurge e oramai è da partir, che tutto aven veduto. Come a lui piacque il collo li avvinghiai, ed el prese di tempo e loco poste, e quando l'ali fuoro aperte assai, appigliò sé alle vellute coste, di vello in vello giù discese poscia tra il folto pelo e le gelate croste. Quando noi fummo là dove la coscia si volge, appunto in sul grosso dell'anche, lo duca, con fatica e con angoscia, volse la testa ov'egli ave le zanche, e aggrappossi al pel come un che sale, sì che inferno i credea tornar anche. Attienti ben, che per cotali scale, disse il maestro, ansando come un lasso, conviensi di partir da tanto male. Poi uscì fuor per lo foro d'un sasso, e puose me in su l'orlo a sedere. Appresso porse a me l'accorto passo. Io levai gli occhi e credetti vedere Lucifero com'io l'avea lasciato, e vidili le gambe in su tenere, e s'io divenne allora travagliato, la gente grossa il pensi, che non vede qual è quel punto ch'io aveva passato. Levati su, disse il maestro, in piede, la via è lunga, il cammino è malvagio, e già il sole a mezza terza riede. Non era camminata di palagio, là v'eravam, ma natural burella, che aveam al suolo e di lume disagio. Prima ch'io dell'abisso mi divella, maestro mio, diss'io quando fui dritto, a trarmi d'erro un poco mi favella. Ov'è la ghiaccia? E questi come fitto sì sottosopra, e come in sì poc'ora da sera a mane ha fatto il sol tragitto. Ed egli a me: tu immagini ancora d'esser di là dal centro, ov'io mi presi al pel del vermoreo che il mondo fora. Di là fosti cotanto quant'io scesi. Quand'io mi volsi, tu passasti il punto al qual si traggon d'ogni parte i pesi. E se or sotto l'emisperio giunto, che contrapposto a quel che la gran secca coverchia, e sotto il cui colmo consunto fu l'uom che nacque e visse senza pecca. Tu hai i piedi in su picciola sfera, che l'altra faccia fa della Giudecca. Qui è da man, quando di là è sera, e questi, che ne fe scala col pelo, fitto è ancora sì come prim'era. Da questa parte cadde giù dal cielo, e la terra, che pria di qua si sporse, per paura di lui fe del mar velo, e venne all'emisperio nostro, e forse per fuggir lui lasciò qui loco vuoto, quella ch'appar di qua, e su ricorse. Luogo è laggiù da Belzebù remoto, tanto quanto la tomba si distende, che non per vista, ma per suono è noto, d'un ruscelletto che qui vi discende per la buca d'un sasso, ch'egli ha roso, col corso che li avvolge, e poco pende. Lo duca e io per quel cammino ascoso intrammo a ritornar nel chiaro mondo, e senza cura aver d'alcun riposo salimmo su, el primo e io secondo.
tanto chi vidi delle cose belle che porta il ciel per un pertugio tondo. E quindi uscimmo a riveder le stelle. Bello, bello, bello. Grazie, Pauletta. Bem, então, vamos lá. Aqui nós temos um detalhe do Juízo Universal, do Giotto, que é um afresco, né, da Capella degli Scrovegni, na cidade de Pádua, em português. Né? E segundo os historiadores, mas isso não é uma certeza absoluta, mas praticamente todos aceitam como um fato. Dante e Giotto estavam na cidade de Pádua neste mesmo momento, e, portanto, Dante deve ter visto estes afrescos que Giotto estava realizando ali no começo dos anos 1300. Né? Este afresco foi completado em torno de 1306. Né? E aqui é só uma parte, né? A parte das almas condenadas do inferno. Né? Nós temos ali Lúcifer gigantesco, mastigando uma alma, né, e segurando outras, enfim. Né? É extremamente interessante a concepção de Giotto e as semelhanças que tem com o texto da comédia. Né? Isso não é nenhuma novidade, né? Isso já é estudado, né, há muitos séculos, mas vale a pena conferir, porque é realmente muito, muito interessante. Então, assim, nós abrimos a nossa leitura do canto, né? Dante começa aqui com um verso de um hino religioso do VI século, ao qual ele inclui uma palavra aqui, né? Vexilla regis prodeunt inferni. Ele inclui a palavra inferno, né? Então, avançam as bandeiras do rei do inferno em direção a nós. Na verdade, o que ele está dizendo aqui, né, não é que realmente existe não sei, um grupo que vem marchando, trazendo bandeiras. Né? São as asas de Lúcifer que se movem lentamente, mas se movem e produzem um vento. Né? Então, ele está dizendo que essas bandeiras do rei do inferno se movem em direção a eles. Por isso, pede a Dante que olhe adiante. Disse meu mestre, se tu o discernes, porque a este ponto nós sabemos, né, que quanto mais para baixo no inferno, mais escuro, então aqui eles estão quase na escuridão total, né? Eles têm dificuldade para enxergar, né? Dante realmente não discerne as coisas muito longe. Por isso o comentário de Virgílio, né? Olha adiante, se tu o discernes. E Dante vai dizer que realmente ele não conseguia discernir exatamente o que era aquela imagem, aquele volume que ele via lá ao fundo. Como quando uma grossa névoa expira, ou quando o hemisfério nosso anoitece, parece, de longe, um moinho que o vento gira. Ver-me pareceu um tal edifício, então. Vejam que Dante não consegue, então, discernir o que é aquilo que se move, que produz vento, que está, talvez não muito longe, mas como eles estão nesta escuridão, ele não consegue perceber exatamente. Mas ele sente que algo, né? Se vocês lembrarem, no canto anterior ele já havia dito que ele sentia, apesar do rosto congelado, ele sentia um vento no rosto. E perguntou para Virgílio, então, o que é que produzia aquele vento. E Virgílio disse que ele logo iria ver. Então, agora que ele está chegando perto, ele diz, parecia um moinho com as suas hélices produzindo o vento que congela as águas do lago Cossito. Depois, pelo vento, me encolhi atrás do meu guia, que não havia outro reparo. Então vejam que Dante aqui não é, digamos assim, muito, como dizer, não tem nem muitos escrúpulos em confessar que ele usa Virgílio, Virgílio, além de ser seu mestre, seu guia em termos de poesia, de filosofia, etc., serve também como anteparo ao vento congelante. Né? Ele se esconde atrás de Virgílio, mais ou menos como a criança atrás do pai ou da mãe. Né? Então,
ele usa Virgílio aqui para se proteger do frio. E Virgílio não deixa de perceber isso. Mais para frente, Virgílio vai dizer também uma palavrinha lá, que às vezes até se perde na leitura, se a gente não prestar atenção, mas o Virgílio depois demonstra que notou que Dante o usa como escudo contra o frio. Já estava, e com medo o ponho em metro, lá onde as sombras estavam todas cobertas e transpareciam como palha em vidro. Algumas jazem, outras estão eretas, uma com a cabeça e uma com os pés, outra como arco, o rosto ao pé revira. Bem, então aqui, as sombras são as almas, né? E esse aqui é um calco direto da Eneida, né? Virgílio chama comumente as almas de sombras, umbrae, né? no latim de Virgílio. Então, aqui as sombras são as almas. Dante diz, vejam, que estavam todas totalmente cobertas, ou seja, totalmente imersas no gelo, não havia nenhuma parte para cima. E esse é o motivo pelo qual Dante não vai conversar com nenhuma destas almas, não vai interagir de nenhuma maneira com nenhuma destas almas que estão na seção chamada Judeca, né, que é esta dos traidores, dos benfeitores. Dante não interage com nenhuma delas porque elas estão todas completamente imersas no gelo. Em várias posições. Vejam o que Dante diz, algumas eretas, umas com a cabeça para cima e outras com os pés para cima. Outras em arco, com a cabeça próxima dos pés. E aqui já houve algumas tentativas de interpretar o motivo destas posições variadas, imaginando que estar de cabeça para baixo seria um sofrimento maior do que estar com a cabeça para cima, numa posição ereta normal, e que estar em arco talvez fosse uma pena mais cruel ainda, mas é muito difícil. Tanto que até agora não há nenhum dantista, nenhum estudioso que tenha efetivamente encontrado uma lógica ou uma regra que se possa deduzir que relacione pecado e posição, ou gravidade do pecado e posição em que eles estão congelados. Quem tiver imaginação para isso pode buscar uma correlação coerente. O fato é que não há, aparentemente, não há uma regra para isso. Quando nós chegamos mais adiante, que o meu mestre quis me mostrar a criatura que teve o belo semblante. Bem, então eles vão adiante, vão andando, Dante vê estas almas que estão abaixo de seus pés, porque eles estão caminhando sobre o lago congelado, então sobre essas almas que estão lá embaixo. E aí eles chegam diante de Lúcifer, a criatura mais bela que Deus criou, e como punição pela rebelião, se tornou a criatura mais feia, mais horrenda de todas. Vejam, eu falei, quando chegamos mais adiante, meu mestre quis me mostrar a criatura, de minha frente saiu e me fez parar. Então, Virgílio sai da frente dele, Virgílio sabe que ele está se escondendo atrás por causa do frio. Então, Virgílio aqui para, sai da frente dele, e aí diz, eis dite. Dite é a maneira como o Virgílio sempre chama o demônio na Eneida. Então, aqui, várias vezes, quando Dante se refere a Lúcifer, ou Beelzebub, Satanás, enfim, os vários nomes, Virgílio preferivelmente escolhe dite, nome em latim. Eis dite, dizendo, e eis o lugar onde convém que de força te armes. Como eu fiquei então gelado e fraco, não me perguntes, leitor, que eu não escrevo, porque todo falar seria pouco. Bem, aqui nós temos algo interessante, que mostra já antecipadamente a concepção que Dante tem desta nulidade que é Lúcifer. Porque Lúcifer, apesar de Dante dizer, como eu fiquei então gelado e fraco, não me perguntes, leitor.
que eu não escrevo, porque não teria língua suficiente para poder escrever sobre isso, contar sobre isso. Mas vejam que esta descrição de Dante não parece ser tão enfática, não parece ser tão convincente, porque vejam que Virgílio apresenta Lúcifer aqui sem nenhum comentário, sem nenhuma, aparentemente sem nenhuma emoção, quase indiferente. Ele diz, eis dite. Assim, ponto final, acabou ali. Eis dite. E eis o lugar onde convém que de força te armes. Então, sim, ele diz a Dante que Dante deve se armar de força, deve ter coragem, mas não porque dite Lúcifer inspire algum medo, alguma ameaça prática. Aparentemente não. Virgílio está muito, muito tranquilo, muito sossegado, né? Não demonstra grandes emoções. E Dante diz isso, mas não parece realmente que ele tem muito medo. Parece mais que ele realmente não tem palavras para descrever, né? Mas para descrever, principalmente pela grandiosidade histórica e antropológica até, que é estar diante do próprio Lúcifer. Para um cristão fervoroso, como Dante, estar diante de Lúcifer significa estar diante da criação do universo, estar diante da prova de que as escrituras dizem a verdade, está diante do motivo que depois levou à criação do ser humano, que depois levou à encarnação de Cristo, à salvação, a possibilidade de salvação da humanidade. Então, para Dante, estar diante de Lúcifer tem uma multiplicidade de motivos e uma multiplicidade de emoções e de verdades com as quais parece que ele não dá conta de trabalhar de imediato. Apesar de que, naturalmente, ele já deveria estar se preparando, né, desde que entrou no inferno para este momento, mas é óbvio que ele teve sempre muitas emoções o tempo todo, e sempre, a todo momento, encontrando novos personagens e novos perigos, inclusive, e tendo novos obstáculos, e tendo que fazer muito esforço, enfim, ele não se preparou adequadamente para estar diante da história do universo que Lúcifer representa aqui. Então ele diz, eu não morri e não fiquei vivo, que é uma ideia muito interessante, essa maneira como ele descreve o que é indescritível. Não morri e não fiquei vivo. Como ficou, então? Bom, ele diz, pensa por ti mesmo, leitor, se tens flor de engenho, como eu fiquei, de um e de outro privado, sem vida e sem morte. Naquele momento, Dante está ali estarrecido diante de Lúcifer, aparentemente sem nem conseguir pensar direito, né? Porque quando ele diz, eu não morri, claro, ele estava vivo ali, e não fiquei vivo. Mas esse não fiquei vivo, quer dizer, naquele momento, de uma certa maneira, minha mente fundiu, porque viver para Dante é pensar e agir racionalmente. E ele não consegue fazer nenhuma das duas coisas nesse momento, nem pensar, nem agir racionalmente. Está totalmente sem reação. E aqui é interessante a gente perceber que ele está diante de Lúcifer, que de uma certa maneira também parece, como ele, nem morto, nem vivo. Claro, as almas, se a gente pensar nos seres humanos, quando o corpo morre, a alma continua viva. Todas as almas do inferno sofrem dessa segunda morte, que não é simplesmente a separação do corpo, é esse sofrimento eterno, né, que elas não chamam de vida, mas de segunda morte. É esse estar sofrendo eternamente, esta dor eterna.
é uma segunda morte e não uma continuação da vida. Mas Lúcifer aqui parece exatamente inerme, estático. Então, meio que como Dante ficou neste momento. E como eu disse, me parece que esta reação de Dante, a princípio, é principalmente por tudo aquilo que Lúcifer significa, mas não pelo que ele demonstra efetivamente aqui, porque ele não demonstra ser nenhuma ameaça. Ele está congelado, quase imóvel. E aí ele vai descrever então como ele está. O imperador do doloroso reino, com metade do peito saía fora da geleira, e mais com um gigante eu me pareço do que os gigantes com seus braços. Vês então quanto deve ser o todo que a tal parte corresponda. Então aqui alguns estudiosos fizeram cálculos pensando naquilo que Dante havia dito dos gigantes, lá no Poço dos Gigantes, né? Anteu, por exemplo, que pega Dante e Virgílio e os deposita ali no lago congelado do Cossito, comparando com aqueles gigantes, alguns estudiosos fizeram os cálculos e Lúcifer deveria corresponder a mais ou menos 1 quilômetro de altura. Mas é claro que esses cálculos realmente não são... não é o caso de fazer esses cálculos. Dante está dizendo aqui de uma maneira muito pouco técnica, é mais a impressão que ele tem, que ele está descrevendo, dizendo, eu me pareço mais com um gigante do que um gigante com o seu braço. Quer dizer, ele é realmente muito grande. E aí Dante diz, se ele foi tão belo como agora é feio, e contra o seu fator ergueu os cílios, bem deve dele proceder todo luto. Então aqui está Lúcifer, gigantesco, horrível de feio, mas inerte. Né? Inerte. Na verdade, ele parece mais vítima do que agressor. Né? Lúcifer se rebelou contra Deus, então essa foi uma agressão à divindade. Mas aqui agora, ele é simplesmente uma vítima do seu próprio ato. Né? Porque Dante considera que ele está aqui como um efeito da justiça absoluta de Deus. Então, ele está aqui como vítima da sua própria soberba, do seu próprio orgulho, da sua própria ignorância, inclusive. Enfim, Dante imagina Lúcifer como realmente o grande derrotado por Deus. O grande derrotado por Deus. E, no entanto, ele não ameaça. Né? Então, aquela imagem dos outros diabos que Dante encontrou lá na entrada da cidade de Dite, os diabos que fecharam a porta, que impediram que ele e Virgílio entrassem, e depois teve que vir o mensageiro de Deus para poder abrir as portas. Aqueles diabos eram agressivos. Os demônios, os malebranche, né, aqueles daquela equipe, daquela brigada de diabos que perseguem Dante e Virgílio, aqueles são agressivos, aqueles têm muito mais a imagem mais comum do diabo ativo, né? E ativo, inclusive, para vir tentar as pessoas. Este aqui é realmente uma grande montanha de massa inerte. Mas aí Dante chega mais perto e vê algo que o surpreende. O quanto me pareceu grande surpresa quando vi 3 faces na sua cabeça. Uma na frente, e aquela era vermelha. As outras 2 que se juntavam a essa sobre o meio de cada ombro e se uniam no lugar da nuca. E a direita parecia entre branca e amarela. À esquerda, a ver era tal e qual os que vêm lá de onde o Nilo desce ao vale. Então, um abraço para o meu amigo Nilo, que nos assiste lá do Maranhão. Mas não é desse Nilo que está falando aqui, é do rio Nilo. Então, agora que Dante chegou próximo, então, ele vê essas 3 faces na cabeça de Lúcifer. A do centro, vermelha. A da direita, entre branca e amarela, como nós podemos ver aqui na iluminura do Priamo della Quercia. Aqui nós temos a visão
artística do Priamo della Quercia, que põe sempre, né, Dante e Virgílio em 2 ou 3 posições no mesmo desenho, né? Então aqui nós temos Dante e Virgílio primeiro, que somente olham, depois Dante e Virgílio descendo pelo corpo de Lúcifer ali, e nós podemos ver as 3 cabeças, a do meio vermelha, a da direita entre branco e amarelo, e a da esquerda negra ou quase negra, né? Porque Virgílio diz que, ou Dante diz que a ver, essa da esquerda, era como aqueles que vêm lá de onde o rio Nilo desce ao vale. Então, o rio Nilo, que nasce nas montanhas da Etiópia, né, um dos braços do rio Nilo que nasce nas montanhas da Etiópia, e depois vem atravessando parte do Sudão até chegar ao Egito. Então, ele fala aqui dos habitantes da Etiópia e do Sudão, que tem a pele entre negra e marrom. Então, assim é esta cabeça. Aqui na miniatura do Priamo della Quercia, nós vemos que a cabeça central, que deveria ser vermelha, não é exatamente vermelha, né? Mas aqui é uma questão talvez do pigmento que ele tenha usado, que não é exato. Dante descreve como vermelha. Então, assim, Lúcifer é demonstrado com 3 cabeças. E aqui muitos veem uma espécie de simetria do negativo em relação à Santíssima Trindade. Só que enquanto a Santíssima Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo, que são 3 instâncias que se reúnem numa pessoa de Deus, aqui nós temos Lúcifer, que é um só, mas com 3 cabeças que não se diferenciam, a não ser pela cor, não sendo outra coisa que não somente Lúcifer. A Santíssima Trindade são Pai, Filho e Espírito Santo, 3 essências, 3 entidades. Lúcifer tem 3 cabeças, mas não é uma única entidade, não são 3. Então, uma espécie de paródia da Santíssima Trindade. Sob cada uma dessas cabeças, né, sob cada uma saíam 2 grandes asas, quanto convinha tal pássaro, velas de mar nunca vi tamanhas. Não tinham penas, mas de morcego era sua aparência, e aquelas abanava de modo que 3 ventos se moviam dele. Por isso o cocito todo congelava. Com 6 olhos chorava, e por 3 queixos gotejava o pranto e a sanguinosa baba. Bem, para completar então a feiura de Lúcifer, com esses 3 rostos, essas 3 faces, uma de cada cor, cada uma mastigando um condenado, ele tem ainda 6 asas de morcego, né? Porque sob cada uma das faces havia 2 asas. Então são 6 asas de morcego que ele abana e que geram 3 ventos diferentes que fazem congelar o cocito. Então aqui está a explicação do porquê este lago é congelado. E todas as faces de Lúcifer, as 3 faces, choram, né, eternamente, enquanto mastigam estas almas dos 3 maiores pecadores da humanidade. Então as lágrimas e a baba e o sangue se misturam e escorrem, caindo no chão, naturalmente congelando, né, isso eternamente. Então aqui ele vai descrever, né? Em cada boca dilacerava com os dentes um pecador, ao modo de um moedor, de modo que os 3 sofriam ali a dor. Para aquele da frente, o morder era nada comparado ao arranhar, que às vezes as costas ficavam de pele totalmente privadas. Então aqui, além de morder, esse que está na face central, na face vermelha, ele diz que a mordida não era nada comparado com as garras de Lúcifer que arranham e tiram a pele das costas. Naturalmente que, como esse castigo é eterno, ele arranha
tira a pele das costas e ela se reconstitui imediatamente ou quase imediatamente, né? Então, por isso ele diz, às vezes as costas ficavam de pele totalmente privadas. Então, tirava toda a pele, aí a pele vai se reconstituindo, e aí ele continua mordendo e arranhando, tira a pele de novo, e assim por diante. Bem, e aí Virgílio vai explicar para Dante quem são, né? Aqui nós temos, né, a criação do Francesco Scaramuzza, né, com Lúcifer mordendo os 3 pecadores ali. E é justamente aí que Dante coloca aqueles 3 que ele entende como os 3 maiores pecadores de toda a história da humanidade. Judas, obviamente, tinha que ser o primeiro, né? E é esse que é mordido aqui pela face central de Lúcifer, né? Virgílio diz, aquela alma lá que tem maior pena, disse o mestre, é Judas Iscariotes, que tem a cabeça dentro e fora as pernas agita. Então Lúcifer morde ele da cintura para cima, tudo dentro da boca. Bem, qual é a ideia de Dante aqui? Judas é o traidor da autoridade espiritual. E Bruto e Cássio, os traidores da autoridade política. Os 2 principais traidores de César. Então, estas 2 autoridades que Dante vê como as 2 instituições desejadas por Deus para guiar a humanidade para a sua redenção, para a sua salvação eterna, para fazer esse percurso durante a vida em paz e harmonia e justiça, e isso é somente o império que pode garantir, na concepção bastante antiquada, conservadora, retrógrada até de Dante, né? Porque Dante, em termos de concepção política, Dante está muito atrás do seu tempo, né? Nós falamos sempre da genialidade de Dante, né? Que Dante era absolutamente acima de todos os poetas, os escritores, etc., que estava à frente de seu tempo, com relação à língua, sim, com relação à poesia, sim, mas na sua concepção política, Dante era um retrógrado. Ele acreditava que o império, com toda a hierarquia extremamente rígida, era a instituição política ideal. O império que já na sua época não era mais possível de se realizar, mas ele mantém isso como uma utopia política. Então, Dante entende que o império é uma instituição desejada por Deus para guiar a humanidade, porque o império pode garantir as leis garantem a justiça garante a paz, e a paz garante as condições de desenvolvimento das virtudes de todos os indivíduos. Então, essa é a explicação de Dante. E por isso Bruto e Cássio são equiparados a Judas, que é o maior traidor de toda a humanidade, né? Tendo traído Jesus. Então aqui está a explicação do porquê estes 3 mastigados pelas 3 bocas de Lúcifer. Então Judas tem a cabeça dentro e agita as pernas fora. Dos outros 2 que têm a cabeça para baixo, aquele que pende do focinho negro é Bruto. Vês como se torce e não diz uma palavra. E o outro é Cássio, todo braços e pernas. Bom, e aqui os estudiosos dizem que Dante deve ter confundido esse Cássio com outro, porque este Cássio, traidor de César, era pequenino, magrinho, franzino, não era cheio de músculos nos braços e pernas. E vejam que aqui acabou. Dante encerra o discurso. Na verdade, aqui é Virgílio quem está falando, né? Mas Dante praticamente encerra o seu discurso sobre Lúcifer. Então, nós temos aqui uma espécie de anticlímax, né? Porque em todo o inferno, Lúcifer, que é o imperador do inferno, o imperador do doloroso reino, é aquele que é apontado como
o princípio de todo o mal, como aquele que instiga todo o mal, e na verdade aqui então a gente espera algo de muito mais pavoroso, a gente espera algo, não sei, monstruoso, mas ativo, agressivo. E não, nós temos este Lúcifer praticamente congelado, com pouquíssimo movimento. Né? Esse movimento é apenas das asas para congelar as águas do Cocito, e aí as bocas que mastigam e as mãos que não fazem outro movimento além de arranhar as costas de Judas. Aqui nós temos uma outra representação bastante parecida, né, em termos de estilo, muito parecido com o estilo do Doré, mas não é do Doré, é do Jean d'Argent, um pintor francês, pintor e ilustrador francês, amigo e adversário do Gustave Doré. Eles eram amigos e adversários nesse sentido, né? Competiam para fazer obras, cada um mais pretendendo naturalmente fazer obras mais interessantes que as do outro. Né? Então, era um pintor e ilustrador amigo do Doré. Bem, então aqui eu disse, Virgílio encerra esse discurso indicando Bruto e Cássio, aqueles que têm da cintura para cima, dentro da boca de Lúcifer, e a parte da cabeça, do peito da cabeça para fora. E aí ele diz, mas a noite ressurge e já é hora de partir, que tudo já vimos. Então aqui um pouco de, digamos assim, Virgílio resume, sintetiza, né? Tudo já vimos. Na verdade, não viram tudo. Havia muito mais coisa para se ver. Mas eles não podem nem voltar atrás e nem ficar vendo quem são as almas condenadas aqui, né? Uma por uma. Então, de modo geral, né, o comentário de Virgílio é esse, né? Já vimos tudo. É uma síntese. Como ele quis, o pescoço lhe cingi, e ele esperou o tempo e lugar certos, e quando as asas se abriram bastante, se agarrou nos peludos flancos. De tufo em tufo foi descendo então entre o denso pelo e as geladas crostas. Então vejam que Virgílio, que sabe o caminho, ele espera que as asas se ergam para entrar com Dante ali até o corpo de Lúcifer e, se agarrando nos pelos, começará a descer para chegar até o centro exato da Terra, que é mais ou menos na metade do corpo de Lúcifer. E aí Dante descreve exatamente isso, né? Quando nós chegamos lá onde a coxa se dobra, no ponto mais largo das ancas, o guia, com fadiga e com angústia, virou a cabeça para onde ele tinha as patas e agarrou-se ao pelo como quem sobe, e eu achei que voltávamos ao inferno. Então Dante fica aqui de novo perplexo, né? Porque eles começam a descer a partir do peito, do abdômen de Lúcifer, e vão descendo até chegar onde a coxa se une com o quadril. Né? E ali, Virgílio, com muito esforço, né, ele diz ali, né, Virgílio, com fadiga e com angústia, gira 180 graus. E Dante imagina, vamos voltar lá para cima, de onde a gente tinha vindo. Por quê? Bom, a resposta é, não vão voltar, né? Virgílio diz, segura forte que por tais escadas, disse o mestre ofegando como homem cansado, convém partir de tanto mal. Depois saiu por um furo em uma pedra e me pôs na borda sentado. Depois dirigiu a mim um apressado passo. Bem, então, Virgílio e Dante insiste aqui, né? Antes ele diz ali, com fadiga e com angústia. Depois aqui, ofegando como homem cansado. Por que isso? Porque, naturalmente, Dante vai explicar nos próximos versos, eles passaram o ponto central do universo, onde absolutamente toda a gravidade pressiona. Esta era a ideia que eles tinham na época de Dante, né?
todo o peso do universo se concentra neste ponto central. Então, Virgílio, para passar por esse ponto, tem que passar sob todo esse peso. E é por isso que está extremamente cansado. Além, é claro, de ter que carregar o peso de Dante, né? Porque Dante só se pendurou no pescoço dele e não ajudou em nada, né? É o que se deduz da descrição. Bom, depois eles saem, então, descendo entre o corpo de Lúcifer e a rocha congelada, eles saem por um buraco em uma pedra e Virgílio põe Dante sentado ali. Bem como às vezes um pai com um filho no colo, né? Pega o filho e põe sentado ali. Depois dirigiu a mim o apressado passo. Eu ergui os olhos, acreditando ver Lúcifer como tinha deixado, e o vi de pernas para cima. Então a surpresa de Dante, né? Achando que tinham voltado diante do peito da face de Lúcifer, e agora vê as pernas de Lúcifer para cima. E se eu fiquei então perplexo, pensa a gente ignorante, que não vê qual é aquele ponto que eu tinha passado. Então aqui Dante se diverte um pouco, né, dizendo, se eu, naquele momento, eu que sou inteligente, naquele momento, fiquei perplexo, pensa um pouco a gente ignorante, que não entendeu, ou que não entende o que acontece ali no centro da Terra. Né? Porque Dante agora sim se deu conta exatamente do que tinha acontecido, por que Virgílio tinha girado 180 graus. Né? Porque eles tinham passado exatamente o ponto central. Então, eles começam a descer pelo corpo de Lúcifer. Quando chegam à metade, se eles continuassem no mesmo movimento, eles estariam indo de pernas para cima para o outro hemisfério. Então, eles têm que girar para continuar subindo, porque agora eles passaram do hemisfério norte para o hemisfério sul. E aí Dante diz ali, né? Pensa a gente ignorante. Por quê? Porque ele acha absurdo que em pleno início do século XIV ainda houvesse quem duvidasse de que a Terra era redonda. É um absurdo na mente de Dante, né, que em pleno início do século XIV alguém ainda duvide de que a Terra seja redonda. Então, por isso ele faz questão de comentar e esclarecer a verdade. Né? A Terra já era redonda no século XIII, passando para o XIV. Bom, mas Virgílio não vai perder muito tempo, porque Virgílio também é inteligente, sabe que a Terra é redonda, então ele vai dizer a Dante, levanta, disse o mestre, em pé, a estrada é longa e o caminho é duro, e já o sol a meia terça retorna. O sol a meia terça. Bom, aqui Virgílio faz uma referência a como se contavam costumeiramente as horas, né, as horas canônicas especialmente, né, nos conventos, para bater os sinos lá indicando a hora. As horas canônicas são contadas a partir das 6 da manhã. Às 6 da manhã são chamadas de a primeira hora. Né, às 9, a terceira. 12, a sexta. Então, a meia terça corresponde a exatamente a metade do tempo entre a primeira e a terceira, né, a terça, entre 6 e 9. Então, a meia terça corresponde às 7h30 da manhã. Não era passeio de palácio lá onde estávamos, mas natural buraco que tinha chão ruim e luz quase nada. Então, eles saíram dali, quando eles atravessaram, saíram em uma espécie de buraco escavado naturalmente na rocha, em que o chão era ruim, difícil de caminhar, e escuridão quase total. E aqui a gente tem uma incisão do Cornelius Gale I, baseado num desenho de um outro ilustrador italiano, né, o Ludovico Cardi. O desenho é de 1590 e a incisão de 1595. E aqui nós temos a descrição, né, que Dante faz do que acontece nesta descida. Né? Então eles descem, a gente até vê ali Dante e Virgílio pequenininhos ali diante do peito de Lúcifer, depois eles vão descer pelo corpo de Lúcifer, chegando ao quadril, onde a coxa encontra o quadril, eles vão virar 180 graus
para continuar subindo daí pela perna de Lúcifer, porque eles já estão no outro hemisfério. Então, para ir para o hemisfério sul, em direção ao pé de Lúcifer, lá eles têm que subir, não descer. Por isso eles giram de 180 graus. E é isso que Dante vai perguntar aqui, né? Antes que eu do abismo me separe, mestre meu, disse eu quando levantei, para tirar-me do erro um pouco esclarece-me. Onde está o gelo? E este como está enterrado assim de baixo para cima? E como há pouco da noite para amanhã fez o sol o trajeto? Da noite para amanhã, porque se vocês lembrarem, eu volto um pouco aqui. Virgílio diz aqui, mas a noite ressurge, e já é hora de partir. Então a noite ressurge, quando eles estão aqui em cima ainda. E depois ele vai dizer aqui, já o sol à meia-terça retorna. Então já são 7h30 da manhã. E aí Dante pergunta, como há pouco da noite para a manhã fez o sol o trajeto? Se Virgílio diz, a noite já retorna, está recomeçando a noite. E daí agora ele diz, já são 7h30 da manhã? Como assim? Dante não entende. E ele a mim, tu imaginas ainda estar para lá do centro, onde eu me agarrei ao pelo do verme cruel que o mundo fura. Então, você imagina, diz Virgílio, né? Você imagina que nós estamos ainda lá em cima, né, diante do peito de Lúcifer, quando na verdade nós já passamos essa pequena esfera que nós vemos aqui no desenho, que é o centro do universo. Já passamos essa pequena esfera. Estavas lá enquanto eu descia. Quando me virei, tu passaste o ponto ao qual são atraídos de toda parte os pesos. E agora, sob o hemisfério chegaste, que é contraposto àquele que a grande seca cobre. Então, Virgílio diz a Dante, agora você chegou ao hemisfério sul. O hemisfério que se contrapõe àquele em que a grande seca cobre, a grande seca, a terra seca, cobre o oceano, né? Porque, se vocês lembrarem das nossas conversas anteriores, a ciência da época de Dante imaginava que o planeta Terra era dividido em basicamente em duas metades. Né? Não exatamente, a Terra não tinha um recorte reto, né? Então, mas era essencialmente o hemisfério norte coberto por terras e mares. E o hemisfério sul, somente água. Somente água. Todo o hemisfério sul. Bem, isso era o que a ciência da época de Dante imaginava e todos aceitavam. Mas Dante imagina que no hemisfério sul existe uma grande porção de terra, que é a montanha do purgatório. Mas isso daí é uma criação, uma invenção de Dante, não é a visão que tinha a ciência da época. É a visão de Dante, de que no hemisfério sul está a montanha do purgatório. Para a ciência era apenas água. Então, por isso que Virgílio diz agora para Dante, você está no hemisfério que é contraposto àquele das terras imersas, e sob cujo ponto mais alto foi o homem que nasceu e viveu sem pecado. Então, o ponto mais alto do hemisfério sul é o paraíso terrestre, no alto da montanha do purgatório. Virgílio diz que exatamente em oposição ao alto da montanha do purgatório está Jerusalém, onde nasceu e viveu o homem sem pecado. Ou seja, onde nasceu e viveu Cristo. Então essa é a ideia de planeta Terra que Dante tem. O purgatório está exatamente às antípodas de Jerusalém, ou seja, diametralmente oposto. Então, Deus criou Adão e Eva no alto da montanha do purgatório, e depois Cristo nasceu em Jerusalém, ou morreu. Né? Nasceu, viveu, morreu. Jerusalém, mas enfim, não especificando exatamente a aldeia em que Cristo nasceu, se nasceu em Belém, Nazaré, enfim, né, Jerusalém.
considerando isso tudo o lugar definido como Jerusalém, ou Palestina, ou enfim. Então é isso que ele diz, né? A montanha do purgatório está no hemisfério sul e eles agora chegaram ao hemisfério sul. Tu tens os pés em uma pequena esfera que a outra face tem na Judeca. Aquela pequena esfera que está ali em torno em torno da cintura de Lúcifer, né? Desde os joelhos até a metade do peito. Né? Ele diz essa pequena esfera a qual Virgílio se refere aqui. Né? Tu tens os pés em uma pequena esfera que a outra face tem na Judeca. Aqui é manhã, quando lá é noite. E este que nos foi escada de pelo, enterrado está ainda assim como antes. E agora Virgílio vai explicar a Dante como se formou o inferno e como se formou a montanha do purgatório. Desta parte caiu lá do céu. Né? Então Lúcifer literalmente caiu do céu, caiu ali, por ali. Desta parte caiu lá do céu. E a terra, que antes por aqui se espalhava, então o hemisfério sul antes tinha terras também, não era só de água. A terra, por medo dele, fez do mar véu e veio ao hemisfério nosso. E talvez para fugir dele deixou o lugar vazio, como se vê aqui, e para cima escorreu. Então vejam, a explicação que é curiosa, porque parece, sim, ao mesmo tempo, se basear numa possibilidade teológica de que por movimentos milagrosos a Terra tenha se deslocado, ao mesmo tempo parece também um pouco demasiado mitológica, até parecendo coisa de historinha infantil. Né? Enfim, esta é a solução que Dante encontrou para dizer que quando Lúcifer caiu, e ele caiu no hemisfério sul, então, diante da queda dele, quando ele estava para chegar na Terra, a Terra, com medo, ou sentindo repugnância daquele ser que havia ousado se rebelar a Deus, a Terra fugiu do hemisfério sul e foi se concentrar toda no hemisfério norte. Então a Terra fugiu para não ter contato com aquele ser asqueroso que tinha se tornado Lúcifer. E assim também, como ele caiu, fez esse buraco na Terra, a Terra fugiu dali, formando essa cavidade que é o inferno, né, formando essa cavidade em forma de cone invertido, que é o inferno, e essa terra toda é que formou o purgatório lá do outro lado do hemisfério, lá no hemisfério sul. Então, essa é a explicação de Dante para o deslocamento desta terra que falta no inferno, que construiu a montanha do purgatório lá do outro lado. Acho divertido isso. Bem, há um lugar lá embaixo, de Beelzebub, remoto, tanto quanto a tumba se estende, que não se vê, mas cujo som se ouve, de um riacho que por aqui desce pelo buraco de uma rocha, que ele corroeu, e cujo curso desenvolve e pouco pende. Bem, então aqui está. Virgílio diz que mais longe de Lúcifer, que aqui ele chama de Beelzebub, né, utilizando um dos inúmeros modos de se denominar Lúcifer, o diabo, o demônio, Beelzebub, Satanás, etc. Tantos dite. Então ele diz, há um lugar longe de Lúcifer, tanto quanto esse espaço do cocito se estende, em que não se vê, mas se ouve o som de um riacho que desce pelo buraco de uma rocha. E esse riacho, as águas desse riacho, corroeram a rocha, formaram esse buraco e vem acabar ali no cocito, formando as águas do cocito. Bem, este buraco é o caminho pelo qual Dante e Virgílio vão
subir até a superfície do hemisfério sul. Então, atravessando a rocha que forma o planeta, por esse buraco que as águas corroeram e formaram ali. Não há uma explicação direta e específica sobre que águas são essas, mas a maioria dos dantistas entende que estas águas são as águas do rio Létes, lá no alto do Purgatório. Né? No alto do Purgatório tem o paraíso terrestre, e o paraíso terrestre tem dois rios, o Létes e o Eunoé. Nas águas do rio Létes, as almas que já fizeram todo o seu percurso pelo purgatório, que, portanto, já se purificaram, elas se banham no rio Létes, para eliminar todos os últimos resquícios, os últimos traços de pecado e de mal, as memórias, inclusive, do mal que elas pudessem ainda ter mantido. Então, esse é o penúltimo rito lustral que essas almas devem fazer antes de poder subir ao paraíso. E aí a maioria dos dantistas entende que é justamente essas águas nas quais as almas purificadas se banham para eliminar os resquícios do mal e a memória do mal, são essas águas que descem desde lá da montanha do purgatório até aqui no fundo do inferno, no Cocito. Porque, desse modo, simbolicamente, estas águas trariam de volta todo o mal praticado para o inferno. Então, esta explicação do porquê dessas águas atravessarem todo o hemisfério sul e chegarem até o inferno. E aí, Dante, chegando ao fim já, o guia e eu, por aquele caminho escondido, entramos para retornar ao claro mundo. Sem nos conceder algum repouso, subimos, ele primeiro e eu segundo, até que eu vi as coisas belas que conduz o céu por uma abertura redonda. E então saímos a rever as estrelas. E aqui nós temos o último verso do inferno. E então saímos a rever as estrelas. E ali tem a ilustração do Doré, né, Dante e Virgílio, que acabam de sair para a superfície do planeta novamente, e nós já temos lá ao fundo, né, o Sol que está para nascer. As estrelas ainda estão todas ali, perfeitamente bem visíveis, mas nós vemos lá no horizonte, sobre o mar, que o Sol já vai nascer. Então esta é a imagem do Doré, né, mais baseado no texto de Dante, né, em que ele diz: então saímos a rever as estrelas. E aqui, com esta palavra, estrelas, se conclui a primeira cântica, o inferno, e depois vão se concluir também as cânticas do purgatório e do paraíso. Todas as três terminam com a mesma palavra, estrelas. E aqui nós chegamos então ao final do canto 34, nesta nossa jornada, na qual percorremos juntos todos os cantos, todos os círculos do inferno, todas as fossas, todos os abismos, enfim, atravessamos os rios junto com os poetas, e aqui estamos juntos novamente para rever as estrelas. E, naturalmente, eu só tenho a agradecer muito pela companhia virtual de todos vocês. Nós temos aqui as referências bibliográficas, né, que eu sempre comento no final, lembrando que é muito importante, talvez agora aqueles que já percorreram todo o inferno juntos conosco, se quiserem reler, tendo naturalmente uma melhor compreensão do todo, busquem uma tradução boa.
esta minha tradução era apenas didática, ela não vale como tradução literária, né? Não tem essa característica, não tinha essa intenção, não respeita a métrica, não respeita a rima, é apenas didática, para que se entenda o melhor possível aquilo que Dante escreveu, e que Dante, com a sua com seu alto engenho, com a sua capacidade expressiva, fez em rimas, com ritmo, com acentos perfeitos. Então, a tradução que eu indico é esta nova tradução da comédia, né, que foi lançada há 3 semanas atrás, da Companhia das Letras, a tradução dos professores Emanuel França de Brito, Maurício Santana Dias e Pedro Faleiros Reise, da Companhia das Letras. Essa é a tradução que eu espero que vocês releiam, não, que vocês leiam a tradução, que releiam o poema, né, para agora nas férias, para que depois nós possamos chegar ao purgatório no próximo semestre, já com, enfim, com o texto relido. Então, para falar sobre o purgatório agora, eu queria chamar novamente, né, ou chamar todo mundo agora, né, professora Karine Marielle Rocha da Cunha, grande coordenadora deste curso, juntamente com a professora Pauletta Santoro. E eu queria chamar também o nosso aluno e professor de italiano, Vinícius Peretti. Então, Karine, acho que agora é com você. Eu só tenho a agradecer a todo mundo que colaborou para a gente realizar o curso e a todos aqueles que nos seguiram até agora. Muitíssimo obrigado. Então, obrigada, né, Hernani, pelo seu trabalho. Eu acho que aqui é um trabalho de equipe, a gente ficou sempre nos bastidores, e acho que é equipe, né? Todos Sim. Contribuíram para o desenvolvimento dessas 34 sextas-feiras, e sem vocês também aí do outro lado, não tinha razão, a nossa existência não se faria válida também. Então, a equipe é formada por nós 4 aqui e todos vocês que nos seguiram por 34 sextas-feiras. Parecia que não ia chegar, mas nós chegamos, né? Então, se conseguimos superar o inferno, que foram 34, agora o purgatório com 33 e o paraíso é logo ali. E aí, então, o Hernani já colocou o slide avisando vocês que o purgatório começa dia 25 de março, que é o dia do Dante Di, né? Então, a gente já pega essa data emblemática e já começamos nosso segundo passeio, aqui guiados também pelo Hernani, né? Que eu acho que ele que vai, que está nos levando nisso daí. Gostaria de dizer que eu vi que a semana passada já tiveram algumas perguntas sobre os certificados, e a Giovana perguntou agora também sobre os certificados. Funciona assim, como é um curso de extensão, agora a gente vai pegar aquelas listas que vocês assinaram, vamos fazer a somatória da frequência, depois eu tenho que fazer um relatório para a PROEC, esse relatório passa pelo departamento, depois vai para a PROEC, e aí eles emitem o certificado. Então, pensamos que agora em janeiro, férias. O relatório vai ser feito e apresentado para o departamento em fevereiro, e eu acredito que em março os certificados já estarão prontos. Então, eu espero que no dia 25 de março a gente já dê a notícia para vocês que vocês vão poder entrar no site da PROEC com o CPF de vocês e baixar o certificado, ok? E para a inscrição para o próximo, né, para a segunda etapa, nós vamos disponibilizar, a partir do dia 7 de março, um link no site do curso de Letras Italiano da UFPR, que está o site aí, como vocês estão vendo, e aí vai ter um link do Forms, mais ou menos como esse que vocês preencheram, né? E vamos também lembrar, como a inscrição começa a partir do dia 7 e o curso só no dia 25, a gente pretende também lembrar vocês por e-mail, mas continue seguindo a gente, dando joinhas. Agradeço imensamente todos esses joinhas que vocês deram durante as 34 sextas-feiras. Acho que isso é muito gratificante e faz com que o nosso trabalho tenha visibilidade também, né?
Então, eu acho que as minhas palavras, assim, podem ser resumidas em 2. Muito obrigado a todos. Então, 4. E Feliz Natal, né? Papai Noel chegou. Vamos brindar. A taça está vazia aqui porque eu fui antes, tomei antes. Era água com gás. E obrigada mais uma vez. Agora, Pauleta, Vinícius, Hernani, se quiser dizer mais alguma coisa, eu estou acompanhando aqui o certificado de vocês. E, Ana Paula, se você participou lá, as coisinhas, a gente vai providenciar. Pode ficar tranquilo, o certificado. Certamente, anch'io volevo soltanto ringraziare tutti i presenti dall'altra parte virtualmente, e poi ringraziare Carini, Vinicius e soprattutto Hernani, che mi ha riavvicinato alla Divina Commedia, che io ho letto soltanto al liceo da alunna, devo dire non particolarmente interessata perché l'età è quella che è, e poi all'università, ma sempre perché eravamo obbligati e poi perché non avevo un Hernani che me lo spiegava così bene, quindi non è stato proprio piacevole. Adesso proprio sono contenta perché oltre alla lettura, la lettura didattizzata mi serve molto, mi aiuta un sacco, capisco un sacco di cose che non avevo mai capito e non avevo mai attenzionato, e quindi penso che anche l'avventura del Purgatorio sarà una bella avventura. Grazie soprattutto a Vinicius che ha sopportato la nostra incapacità diciamo di avere a che fare con la tecnica. Sopportato in tutti i sensi, no? Proprio la parola qua, sopportare, ha una semântica gigante. E eu esqueci de dizer uma coisa, que é o Hernani que inspira a gente e trouxe, né, ci ha avvicinato a Dante, né, colocou a gente mais pertinho de Dante. Ele é inspirador de muitas pessoas, então não só de nós que seguimos esse curso e que vamos seguir o Purgatório e o Paraíso, mas eu acho que convém a gente lembrar que o professor Emanuel, um dos tradutores do Inferno, ele foi nosso aluno aqui na UFPR, foi aluno do Hernani, se não me engano, fez o TCC com o Hernani sobre o Dante. Sim, sim. E ele foi o aluno, um dos 3 professores que traduziram, né, que contribuíram junto com o Maurício, nosso outro colega, traduziram a Divina Comédia. Então, só para o Inferno, né? E aí estão trabalhando agora nas outras 2 edições. Então, acho que a gente vai trabalhar em conjunto. A gente termina o Purgatório, eles publicam o Purgatório. A gente termina o Paraíso, eles publicam o Paraíso. E assim vamos lá. Era só, então, para recordar que essa inspiração do Hernani sirva também para vocês e que vocês possam ter mais esse gosto, né, da literatura, e tudo isso que a gente está fazendo e vamos continuar fazendo é a democratização, é pela democratização do conhecimento. E acho que essa questão da gente ter descoberto na pandemia a possibilidade de comunicação pelo YouTube foi a descoberta assim do fogo, né? Para a distribuição do conhecimento, por que não distribuição do conhecimento em massa, que eu acho que nunca é demais. Agora, que é o papel da universidade pública. Justamente. É isso, gente. Obrigada. Pode falar. Eu gostaria só de enfatizar isso, né? Que esse curso foi pensado justamente a partir disso que a Karine falou, para divulgar conhecimento, para democratizar conhecimento concentrado e produzido na universidade pública. Por isso a gente tem que apoiar muito sempre a universidade pública. Então é isso, gente. Eu gostaria de agradecer muito também ao Vinícius, naturalmente, a Pauleta, a Karine e a todos vocês, e dizer que nós continuamos à disposição. Eu, pessoalmente, né, todos têm meu e-mail, se quiserem me escrever para quaisquer dúvidas ou comentários, ou enfim, que quiserem, estou sempre à disposição. E é isso. Fora isso, boas leituras, boas férias, bom Natal. Ci vediamo in Purgatorio. Ci vediamo in Purgatorio. Tchau. Tchau. Bom, gente, obrigada.